Meus queridos e amados, sejam bem-vindos a mais uma meditação bíblica. Nós estamos estudando 2 Timóteo capítulo 2, nós vamos sequenciar no versículo 16 a 18. A leitura do versículo 16 diz assim: Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Meus amados, estamos familiarizados com o contexto desta perícope. O apóstolo Paulo está orientando Timóteo a como lidar com alguns intempéries que a igreja está passando, que era oriundo dos falsos mestres judaizantes. Os mesmos diziam que para que a salvação fosse de fato eficiente, eles deveriam agregar na sua vida a guarda de alguns rudimentos da lei mosaica, como nós já observamos, que era a circuncisão, a guarda do sábado, questão dietética e as festas anuais. Agora, quando esses líderes eles eram confrontados, eles iam a litígio com as pessoas. Eles defendiam veemente a crença do legalismo, do faz o que você quer, da mente aberta, aquele evangelho que é conveniente, que agrada a mim mesmo. As pessoas defendem com muita força aquilo que agrada a eles mesmos. Sabe, meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos defendendo. Primeira coisa que nós devemos fazer é: agrada ao Senhor? É coeso às Escrituras? Então Paulo vai dizer para Timóteo: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, discussões vazias, assuntos sem fundamento, que não trazem edificações, como por exemplo nós já vimos a guarda do sábado, a circuncisão. Para que discutir essas coisas? A salvação é em Cristo Jesus, a circuncisão é no nosso coração, nós guardamos os princípios estabelecidos pelo Senhor, que está revelado no processo escriturístico. Então, Paulo vai dizer: pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Meus amados, a bem da verdade é que muitas vezes nós discutimos credos, nós defendemos filosofias, pontos de vistas, que é totalmente díspare à palavra de Deus. Por um lado, até facilitamos aquele evangelho da mente aberta, do faz tudo, todos gostam, nós recebemos aplauso, aprovações das pessoas, somos promovidos a um nível de exemplo dentro de um contexto da sociedade, mas pelo outro lado, por aquilo que nós estamos defendendo ser contra a palavra de Deus, ser díspare a palavra do Senhor, nós nos tornamos culpados e nós agregamos juízo sobre nós mesmos. É por isso que a Bíblia diz que não sejamos todos vós mestres, né? Não precisamos ser todos mestres, porque sobre esses virá uma penalidade muito mais acentuada. Então, para mim, para você, para nós, o que defendemos? A ideologia que nós defendemos, os assuntos que nós defendemos, visa agradar o Senhor, glorificar o nome de Deus e ver resultados benéficos de restauração nas pessoas? Ou o que nós defendemos faz parte de uma ideologia própria, de uma promoção do nosso ego? Recapitulando, para sermos aquela pessoa mente aberta, lidamos bem com todo mundo, não censuramos o pecado, é o tipo do cristianismo que nós vivemos hoje. Por outro lado, esse tipo de cristianismo de mente aberta vai agregar muito mais juízo sobre as nossas vidas. Amados, é preocupante a quantidade de mentes que já foram cativas a esse tipo de pensamento. Quantas pessoas sendo atraídas por essa vida tão fácil, desse evangelho que procura viver em comunhão com o pecado, que não censura as discrepâncias, os erros que nós cometemos. Timóteo, evita estas coisas, porque senão tu vai agregar juízo ainda mais sobre a sua vida. Isso é um problema sério, porque é como um câncer. A discussão díspare a palavra de Deus, a pregação que não é bíblica, mas que agrada as pessoas, é como um câncer. Veja aí o versículo 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Esses ensinamentos, ele contamina a alma, ele contamina o coração.
Ele é como um câncer, ele corrói, ela se espalha rapidamente. Você pode prestar atenção, meus amados, quando nós buscamos, de fato, viver uma vida singela, biblicamente, é muito mais doloroso, muito mais difícil. Mas quando nós procuramos construir a nossa casa na areia, aquele evangelho que agrade todo mundo, é conveniente, porque isso me promove como pessoa, simplesmente para agregar valores ao meu próprio coração, é muito mais fácil. Há uma certa fluidez, né? Nós andamos mais apressado, as coisas acontecem mais rapidamente. Só, meu querido, essas coisas são doenças espirituais. Não são poucos que já apostataram da fé, não são poucos que já abandonaram o genuíno evangelho do Senhor Jesus Cristo, e que essas coisas, elas não venham acontecer conosco também. Preze pelas coisas de Deus, preze pela verdade do Senhor. Então, Paulo vai dizer que essa linguagem, essa pregação deles, essas discussões, esses pensamentos que eles têm dispare a palavra do Senhor, corrói como um câncer. E aí ele vai dar exemplos aqui, dizendo, olha, o caso de Himeneu e Fileto, ele vai dizer assim, entre os quais se inclui essas duas pessoas. Eles também se corromperam, defendendo princípios que não é bíblico. A palavra do Senhor diz que nós devemos consultar o Espírito que está falando, né? Ponderar o Espírito se realmente procede do Senhor. No caso dos falsos líderes, judaizantes ali da igreja, se olhasse biblicamente os princípios para o processo da salvação, dava para detectar que eles não pregavam o evangelho. Eles agregavam outras coisas. Você pode prestar atenção, a gente coloca tanta coisa no nosso credo de fé. Nós aglutinamos certos valores que não é bíblico, que só serve para divisão, só serve para litígio, só serve para adoecer as pessoas espiritualmente e, por outro lado, agrega juízo sobre as nossas vidas. Sabe, amado, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta você receber aplausos e perder sua alma? O que adianta a gente procurar agradar todo mundo e perder nossa alma? Vale muito mais, queridos, sofrermos, sermos criticados por causa do evangelho, perseguidos, injuriados por causa do evangelho e agradarmos o Senhor. Então nós precisamos entender que nesse mundo, como servo de Deus, nós seremos perseguidos, mal interpretados, teremos inimizades, ou pelo menos terão inimizade conosco, mas não se deixemos, irmãos, nos corromper. Nos corromper pelos aplausos, pela vida financeira, pela facilidade, pela riqueza desse mundo. Me lembro aqui na tentação de Jesus, ali no teste de Jesus, quando Satanás lhe propôs se adorasse, ele daria todos os reinos dessa terra. E hoje a gente vê tantos líderes, tantos crentes, tantos ministérios se corrompendo pela riqueza dessa vida, pelos reinos desse mundo. E aí, amados, as consequências são trágicas. Nós nos abstraímos da presença de Deus, nós negamos a verdadeira palavra bíblica e passamos a viver uma vida dentro do nosso próprio deleite, nossas próprias vontades. Então o apóstolo Paulo diz que Himeneu e Fileto é exemplo de pessoas que defendem o que é errado, ideologias díspare a palavra de Deus. E o que ele dizia? Veja o versículo 18. Estes se desviaram da verdade, ou seja, eles erram o alvo, se desviaram da verdade, eles foram para outros caminhos, as suas pregações têm outro rumo, é o rumo do seu próprio coração, o rumo, o coração das pessoas no sentido de entreter, de alegrar as pessoas, não de constrangê-lo para o arrependimento, mas serem promovidos nas suas próprias ideias. E lembre do que eu falei ainda há pouco, eles vão a litígios, eles defendem, eles procuram discutir para defender esse tipo de pensamento, mesmo sabendo que não é bíblico. Porque eles querem agradar as pessoas. Eles fazem inimizade por aquilo que eles creem, mesmo que não seja bíblico.
E aí Paulo diz, eles se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Nós já falamos sobre isso, sobre a questão da escatologia realizada. Ou seja, alguns deles diziam, Cristo já veio. Cristo já veio, nós já estamos na tribulação. Outros diziam, sabe o que acontece quando nós nos convertemos? Na hora que nós nos convertemos e fomos selados pelo Espírito Santo, automaticamente nós já somos arrebatados dentro de um processo de salvação, não fisicamente. Nós somos transformados espiritualmente. Então, todo aquele processo que nós já falamos sobre a questão da escatologia realizada. E, meus amados, o que vemos hoje são ensinamentos totalmente díspares à palavra de Deus. Então, a gente nota que as coisas é cíclico, né? Elas vão voltando. A gente vê os eventos acontecendo e hoje não é diferente. Agora, essas coisas, elas existem, queridos, para nos despertar um senso crítico, para que nós também não venhamos enveredar por esses pensamentos, nem os que pregam e nem os que ouvem, né? Tanto o transmissor como o receptor. No caso aqui, esses dois homens, Himeneu e Fileto, se desviaram da verdade, falando que a ressurreição já aconteceu, e estão perseverando a fé de alguns, estão pervertendo, melhor, a fé das pessoas. Então, o objetivo é essa mesmo, né? O objetivo é perverter, é confundir a fé das pessoas. Então, o mau ensino, ele tem o objetivo de tornar nebuloso a nossa fé, tornar nebuloso o nosso credo. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, evita igualmente os falatórios inúteis. Você é um pregador, expositor da palavra, então, Timóteo, estuda a palavra, debruça-se as escrituras, tenha uma boa hermenêutica, entenda a estrutura do texto, prega a palavra. Nós já estudamos em alguns momentos e vamos voltar a estudar quando Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. É importante que nós venhamos preservar esse tipo de comportamento. Meu querido, esta é a palavra de hoje, que o Senhor Deus te abençoe grandemente. Lembrando, cuidado com o seu coração. Cuidado com as falas inúteis e profanas, porque elas só agregam juízo sobre a nossa vida. Elas só trazem confusões aos corações das pessoas. Para nada serve. Que Deus o abençoe. Fique na graça do Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir que você, ao ouvir essa meditação, compartilhe com outras pessoas. Sentir o desejo no coração, se inscreva no canal, aperte aí o sininho para você receber as notificações dos estudos que nós estamos sempre postando. Deus abençoe e muito obrigado pela atenção de todos. Amém.